Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar a respeito de depressão, que é uma doença realmente que está acometendo muitas pessoas nos dias de hoje. Nossa convidada é a psicóloga doutora Marilisa. Doutora, prazer te receber aqui no programa e podermos falar um pouco a respeito de depressão, que hoje tem muitas pessoas, né, com a famosa depressão. Oi, Luciano. É um prazer estar aqui no programa com você, poder conversar sobre depressão, poder informar as pessoas de um assunto tão necessário, tão importante para a sociedade hoje em dia. Doutora, vamos falar um pouquinho então se tristeza é sinônimo de depressão? Então, na verdade, tristeza não é um sinônimo de depressão. A tristeza, ela é uma emoção totalmente natural, totalmente saudável para a pessoa, né? É um sentimento humano. Então, assim, é sinal, ele é um indicativo de que você pode estar perdendo algo que seja valioso, importante para você. A tristeza pode levar à depressão? A tristeza pode levar à depressão, né? Porque, na verdade, seria até estranho se você perdesse algo importante na sua vida ou se alguém morresse E não ficasse triste, né? Com certeza. Mas ela pode sim levar à depressão. E fala um pouquinho então para os nossos telespectadores qual a diferença de tristeza e depressão. O problema, ele começa a surgir quando a tristeza ela se instala como um padrão emocional, um padrão de comportamentos, né? Então, ela vai até um pouquinho além da tristeza. Ela é como se fosse uma perda de vitalidade, né? Essa pessoa ela perde o gosto de viver, ela perde o gosto de fazer coisas que antes davam prazer para ela. Então ela vai perdendo essa vontade de fazer coisas. É como se fosse uma apatia, né? Além disso, há também uma inabilidade de sentir prazer. Então, assim, coisas que antes faziam muito bem para ela, né? Talvez ela Hoje começa não passa a a ter nem vontade de perceber fazer. e nem querer fazer, Isso, né? Você pode explicar então o que vem a ser a depressão? Eu sei que você já comentou algumas coisas, mas o que vem a ser a depressão? A depressão, na verdade, ela tem graus diferentes, né? Então ela tem a depressão de ordem um pouco mais leve, que ela é mais facilmente tratada, mas dificilmente ela é detectada, né? Diagnosticada. E a gente tem também a depressão mais grave, que deixa a pessoa muito mais debilitada, né? A pessoa, muitas vezes, ela para de fazer atividades normais no dia a dia, como, por exemplo, tomar banho, né? Então, a depressão, ela é um transtorno mental, um transtorno de humor, né? Inclusive, que gera desânimo, desesperança, perda de gosto pela vida e falta de engajamento social. Para falar assim de uma maneira bem simplificada, é isso que caracteriza a depressão. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dos sintomas da depressão? Vamos sim. Então, os sintomas da depressão, eles são divididos mais ou menos em emocionais e físicos, né? Tá. Os sintomas emocionais, eles constroem uma aparência de desânimo, de desesperança, de falta de concentração, de estresse, culpa. Vontade de viver perde. Perde a vontade de viver, perde o interesse em Pela todas vida, as né, coisas, de um aspecto geral. de uma maneira geral. Então, os sintomas emocionais são mais ou menos esses, né, entre muitos outros que podem Com aparecer. certeza. Os físicos, eles já são mais sobre a baixa energia, né, a indisposição. As alterações, elas podem ser tanto do sono, né, gerando insônia ou sono excessivo. Ou dorme demais, Dorme tipo demais. assim, como uma fuga, né, Marilisa? Isso. A alteração também no apetite, a pessoa pode comer muito ou parar de comer quase que totalmente. E as alterações também psicomotoras, né? Que também a pessoa pode ter tremores e tudo mais. Marilisa, quais os tipos de depressão? Na verdade, a depressão ela não se manifesta igualmente em todo mundo, né? Ela se manifesta a partir de uma base de personalidade bem específica da pessoa. Então, por exemplo, ela pode se manifestar de uma maneira mais raivosa, né? Onde a pessoa ela tem comportamentos mais agressivos, mais brutos,
né? Isso acontece porque ela tenta obter espaço dentro de uma redoma de sofrimento para afastar as pessoas dela, né? Então ela tende a ter comportamentos mais agressivos. Uma outra maneira... Uma maneira de se defender e ficar isolada, né? Isso, exatamente. Uma outra maneira é a maneira mais ansiosa da depressão. Então ela é caracterizada assim por uma agitação, uma inquietude. A pessoa fica ligada o tempo inteiro, né? Então isso é caracterizado como uma depressão ansiosa, que também pode gerar comportamentos bem extremos, né? De também comer muito, de dormir muito, né? Outra questão também que é bem, digamos, importante falar, são a depressão em relação a reações de outros quadros psicológicos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade narcisista, ela se sente a criatura mais importante do mundo, né? E a depressão, e a depressão ela pode vir por ela não conseguir obter esse sucesso, por ela não conseguir ser essa pessoa mais importante do mundo. Então, pode ser um agravante, né? Certo. Marilisa, a depressão escolhe alguma classe, raça ou mesmo idade? O que você diz? Na verdade, todos nós estamos expostos a ter depressão, né? Então, Lógico. assim, uma faixa etária que acarreta um pouquinho mais é de 20 a 40 anos. Então, essa faixa etária é a faixa etária que mais é vulnerável à depressão. Ok. Mas, assim, a gente tem alguns preconceitos, né? Falando sobre, não, depressão é para quem não tem o que fazer, depressão é para... eu que trabalho muito, imagina que eu vou ter depressão. A depressão... Vou ter tempo para ter depressão, né? Isso, a depressão não escolhe raça, não escolhe faixa etária, não escolhe sexo, né? Não escolhe nada. Todos podem ter uma depressão. Todos podem ter depressão. Doutora, eu gostaria que você comentasse também quais são as causas da depressão. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito de depressão. Marilisa, quais são as causas de depressão? Na verdade, falar de causas de depressão é até um pouco polêmico, se a gente for pensar, porque a depressão ela é de ordem biológica, né? Então, seria, na verdade, quando a gente coloca causas, se a gente não coloca causas exclusivamente biológicas, a gente dá a impressão que está culpando a pessoa que sofre de depressão. Mas nós somos formados por aspectos multifatoriais, né? Que são o biológico, o cultural e o emocional. Então não dá para negar que existem fatores, né, emocionais e culturais ligados a isso. Tá. Uma das causas mais evidentes atualmente é que a gente vive num mundo muito competitivo. Então não fica tão claro essa noção de colaboração, de cooperação com o outro. A gente vive uma pressão para mostrar sempre o melhor desempenho, a melhor performance, ter sucesso a qualquer custo, né? Isso vai gerando a autocobrança, né? A autocobrança, né? Que vai gerando uma pressão sobre a pessoa que pode ser um fator de causa da depressão. Deixa eu te perguntar, o estresse ou a pessoa muito tensa, a tensão, pode levar a uma depressão mais facilmente do que uma pessoa que, digamos, vive dando risada, brincando? Ele pode levar a depressão mais facilmente, mas uma pessoa que também dá risada e vive brincando... Não quer dizer que não vai ter Não quer dizer depressão, que não né? vai ter, né? O que a gente... Normalmente o que a gente mostra, né? Nem sempre é o que está acontecendo, que está acontecendo dentro da gente. É verdade. Bom, os tipos de personalidade mais vulneráveis de um quadro depressivo, quais são eles? A gente precisa entender um pouquinho de personalidade nesse caso, e também é importante entender que as personalidades são multifatoriais também.
Pessoas que normalmente se levam muito à exaustão são pessoas muito vulneráveis, né, a ter depressão. Por quê? Elas não param, elas são sempre ativas, é como se elas estivessem com o motor ligado, né? Então elas não param nunca e elas tendem a, a ficar nessa agitação, né? E fazer tudo de maneira muito exaustiva. É aquela famosa pessoa que vai, que faz, que acontece. Que não desliga, que né? não desliga. Então ela não se silencia, ela não respira, né? Ela não fica com ela mesma, ela sempre está em movimento. Tem que ter um tempo para a pessoa desligar um pouquinho, para a pessoa respirar, pelo menos, respirar fundo, sem fazer nada, aquele minuto tranquilo. Isso Sim. é importante, não é, Marilisa? Muito importante. Marilisa, a depressão, quem tem depressão corre risco de suicídio? Sim. O risco de suicídio, no caso de uma pessoa com depressão, é muito real. E eu vou te dizer que não são raros os casos que a pessoa realmente comete um ato, né? Então, assim, quando a pessoa... Se você perceber algum sintoma de alguma ideação suicida, que a pessoa começar a falar, já é importante que você fique muito atento, porque se ela começou a falar, ela tem muito mais chance de cometer o suicídio. Com certeza. Marilisa, inclusive, se uma pessoa vem nos procurar, eu acho que temos que dar atenção, porque muitas pessoas às vezes não têm com quem desabafar, não têm com quem conversar, e às vezes esse simples ato de você parar um minuto, ouvir a pessoa, você pode estar tirando, salvando essa pessoa de um suicídio ou de qualquer outro tipo de problema, né, mais agravante. Isso. Não é verdade? Falar sempre é a melhor opção. Bom, vamos falar um pouquinho das formas de tratamento, então, para a depressão? Quais são? Na verdade, assim, o tratamento ele é bem globalizado, né? A gente tem a psicoterapia e a gente tem alguma intervenção normalmente que trabalhe quimicamente, né? Que no caso seria a medicação. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar a modificar essas características vulnerabilizantes da pessoa, né? Você vai conseguir dar atenção para vários aspectos da sua vida, você vai conseguir desacelerar um pouquinho, parar um pouquinho, você vai conseguir encontrar de novo o sentido dessa vida que está perdido. Então a psicoterapia, ela tem esse caráter preventivo, mas também curativo no caso de um transtorno e de melhora de qualidade de vida. Já a medicação... Isso é muito importante, né, Marilisa? Já a medicação, ela vai atuar no campo químico, né, cerebral, que vai mexer mais com a serotonina, a capacitação, a transmissão, a facilitação de vias. Mas essa medicação ela só pode ser receitada pelo médico psiquiatra. Então é importante também que a pessoa passe por avaliação desse profissional. Marilisa, o papel da família com um paciente, com uma pessoa, né, de dentro de casa que está com depressão, o papel da família é importante? A família pode desempenhar alguma coisa para que possa ajudar essa pessoa? O tratamento da depressão, na verdade, ele depende de alguns fatores, e entre eles está o psicoterapeuta, o médico psiquiatra, o próprio paciente, os amigos e a família desse paciente. Então, o papel da família nesse momento é muito importante, principalmente se a pessoa estiver apresentando ideações suicidas. Se a pessoa estiver apresentando essas ideações, é importante que não deixe ela sozinha, é importante que esteja sempre com ela. É importante que esteja à disposição dela para quando ela quiser conversar, para quando ela quiser falar. Então... Bom, Marilisa, a gente sempre ouve, né? Eu como médico também, a gente sempre ouve os pacientes. Por exemplo, muitas famílias que têm um caso de depressão em casa, às vezes pensam que a pessoa... Não é que a pessoa está só simulando alguma coisa, e na verdade não é. Então acho que a gente tem que dar crédito, todos têm que dar crédito para esse paciente, né? E ver o porquê que essa pessoa está, como você disse, ou sem comer, ou só dorme, ou sem tomar banho. Então algum motivo tem, né? Então o paciente não faz isso só para chamar atenção. Tem um problema de patologia, um problema de doença nesse paciente. E nesses casos, né, que você citou, a depressão ela já está num nível muito grave, né? Normalmente quando ela está um nível abaixo, ela é considerada frescura. Não, está de frescura, não é nada não, só está fazendo uma frescurinha. E não é, né? Como eu disse, quanto mais leve for o grau de depressão, mais a gente consegue
tratar Que ela bom de seria maneira se fosse só uma frescura, Que né? bom seria. Marilisa, a atividade física ajuda esse paciente depressivo? Ajuda, claro. A atividade física, ela dá mais disposição. Só que tem um porém. A pessoa que está em depressão, normalmente grave, como se você desse para ela a atividade física, falar para ela sobre atividade física é como se fosse mais uma exaustão, né? Mais uma coisa que ela não vai aguentar fazer. Então, assim, no processo de tratamento, a atividade física ajuda muito e é muito recomendada. E a pessoa também pode fazer um pouco de, como diz, corpo mole, né? Sim. Não querer, como você disse, né? É. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando a respeito de depressão com a psicóloga Marilisa. Marilisa, antes dos comerciais, eu perguntei para você se a atividade física ajudaria um paciente com depressão. E a religião também auxilia? A religião, assim, muitas pessoas dizem que a depressão é falta de Deus, né? E, ao meu ver, é uma marginalização um pouco grotesca, né? A religião, na verdade, ela ajuda como uma forma de engajamento social da pessoa, porque tira o foco da própria vida dela, né? Então, ela vai estar no meio de pessoas que pensam parecido com elas, que interagem, que ajudam, né? Que se ajudam, que fazem trabalho voluntário, que vão em um monte de lugares. Então, isso é muito importante. Esse engajamento é muito importante. Então, a religião pode ajudar nesse sentido de se engajar, de interação social, na parte mais cognitiva. Isso pode ser muito eficaz. Inclusive, eu não sou psicólogo, eu sou ginecologista, mas eu acho que a gente, por exemplo, todas as pessoas têm que ter fé, né? E eu acho que tendo fé, a gente chega aonde a gente quer, não é verdade? Uhum. Marilisa, bom, como a gente pode ajudar uma pessoa com depressão? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um diálogo bem aberto, muito empático, muito respeitoso, né? Eu acho que é a principal coisa que a gente pode fazer. Então, assim, tentar não oferecer soluções simples, né? A pessoa ela não quer uma solução simples naquele momento. Tentar não desmerecer os sentimentos dela. Porque para ela tá tudo certo. Isso. Né? Aquilo que ela está fazendo é o correto. Sim, né? E ela está vivendo aquilo muito intensamente, aquele sofrimento está muito forte. Né? Com certeza. Então, desmerecer aquele sentimento não é o ideal. Então, assim, a gente não precisa dar respostas prontas para a pessoa. Né? Se a gente estiver numa conversa, tenta fazer perguntas mais abertas, fazer um resumo, né, sobre o que ela está falando, ajuda também porque ela percebe que você está atento ao que ela está falando. Está tentando, né? Está prestando atenção nela. Né? Tentar tirar algumas dúvidas que não tenham ficado, de questões que não tenham ficado muito claras. Então, isso tudo ajuda, né? Se mostrar à disposição, deixar que a pessoa que se sinta à vontade, é muito importante. Marilisa, e quando a pessoa fica resistente a receber essa ajuda, o que fazer? Eu vou reforçar, então, o que eu já tinha dito antes e dizer que existem fatores que contribuem para um tratamento eficaz. Sim. Que é o psicoterapeuta, o psiquiatra, o próprio paciente, os amigos e a família. Sim. Então, quando a pessoa ela se mostra resistente, não existe uma fórmula mágica para convencê-la a fazer terapia ou a procurar ajuda profissional, seja ela qual for. É muito importante que a pessoa que está tentando ajudar tenha muita paciência e empatia, porque Sim. pode ser um processo que leve um bom tempo e ser muito trabalhoso. Né? Então, tentar não dramatizar essa situação de que ela não quer buscar ajuda é muito importante, porque isso acaba desgastando a pessoa com depressão muito mais do que... Resumindo, tem que ter muita paciência, né, Marilisa? Muita paciência. Com todos os pacientes, Isso. não é verdade? E tem, assim, Marilisa, alguma maneira de prevenir a depressão? Na verdade, não existe uma maneira, assim, certa de prevenir a depressão, mas a gente pode tentar algumas maneiras como controlar o estresse,
falar quando você está com dificuldade de lidar com alguma situação, né? E a psicoterapia, ela não é só para quem tem depressão ou algum transtorno, né? A psicoterapia é para quem está sofrendo, para quem tem uma decisão importante para tomar, para quem quer se conhecer melhor, para quem está com dificuldade em alguma relação amorosa, no trabalho, né? E, inclusive, aqui em Poços nós temos uma rede de psicólogos que conta com mais de 100 psicólogos na cidade de Poços de Caldas. E ela vem para trazer essa acessibilidade à comunidade. Doutora, o que é Redepsi? A Rede Psi, ela é uma rede de psicólogos, né? E ela foi criada para que a gente consiga levar a psicologia com mais acessibilidade à comunidade, de uma maneira mais humana e mais acolhedora. E também resgatar a humanidade dos profissionais de psicologia da cidade de Poços de Caldas, né? Então, certo. A intenção é tirar a psicologia de dentro dos consultórios, né? Trazer um pouco mais dela para as vidas comuns, né? Usar ela como uma ferramenta que auxilie na consciência, né? A tornar pessoas mais conscientes das próprias escolhas e mais assertivas na vida, né? Então, a Rede Psi, ela vem para fazer uma nova psicologia, uma psicologia recriada. Doutora, eu já li, né? Inclusive, eu não sei se você teve oportunidade, eu li um livro que eu ganhei, inclusive, de uma paciente, que é do Padre Léo, né? Que ele tem vários CDs gravados. Então, ele fala que a pessoa tem que curtir o luto. Inclusive, a gente vê isso também nos cursos de hipnose que eu já fiz, a gente vê que a pessoa tem que curtir o luto para sair daquela situação. O que você diz? O luto é diferente de depressão? O luto é diferente de depressão. O luto, ele é uma fase pós-morte, né? De alguém querido, de alguém que a gente se importa. Então, ele precisa ser vivenciado, a gente precisa se acostumar à ausência daquela pessoa, a gente precisa se acostumar à tristeza de não ter mais ela por perto, né? Então, a gente precisa tem que vivenciar o isso. luto para realmente ter certeza, tipo assim, para chegar numa conclusão que a pessoa foi embora. Isso. Né? E muita gente, às vezes, a gente ouve, né? Ah, não, você está chorando muito. Ah, para que isso? Tem que esquecer. Não é esquecer, eu acho que você tem que viver aquele momento para você ficar bem depois, né? Você que é psicóloga, mas pelo menos é no meu entendimento. Sim, se você não viver aquilo, se você ficar barrando aquilo, você não dá espaço para que a tristeza passe, né? Então, você só vai ficar segurando ela aqui atrás. Agora, se os sintomas de depressão normalmente acontecem quando já fazem 3 meses 3 meses ou mais de acontecimento desses sintomas, aí pode ser um caso de depressão. Mas antes disso é difícil, é preciso estar atento. Com certeza. Doutora, situações de bullying, principalmente em crianças, pode levar a um quadro depressivo? Sim. E é muito comum, né? Porque a criança ela começa a perder o controle das situações, né? De bullying, principalmente. Ela não consegue controlar a pessoa que faz o bullying com ela e ela passa a não conseguir controlar mais nada, né? Então, acaba acarretando nessa perda de vitalidade, né? No comportamento também de perder o prazer de frequentar a escola, de estudar, e isso vai acarretando numa depressão. Vai chegar num quadro depressivo, isso. Né? Quais são as consequências que a depressão pode causar numa pessoa? As consequências da depressão, elas podem levar a um isolamento, né, muito grande da pessoa, podem levar a outros transtornos psicológicos também, elas podem ser desenvolvidos, inclusive doenças físicas também podem ser desenvolvidas, e também pode levar à morte no caso de suicídios, né, visto que ela pode evoluir para esse sentido. Então, as consequências podem ser bem graves. Doutora, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores.
Eu queria agradecer a participação no programa. Nós é que agradecemos. E eu gostaria de falar para as pessoas que se elas estiverem com alguma dificuldade, sentindo coisas que não estão sendo legais para elas, procurem ajuda. Não hesitem em procurar ajuda. Principalmente de um especialista qualificado. Né? Exatamente. Doutora, infelizmente nosso tempo chegou ao finalzinho. Quero agradecer muito a tua presença e o programa está à disposição quando quiser voltar. Tá bom? E antes de encerrarmos, eu vou deixar uma frase minha que eu também gosto muito, que fala o seguinte: eu comparo a vida como um grande circo. Equilibramos para não cair, sorrimos para não chorar. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.